Tamo de volta, quebrando tudo quando eu pé na porta. Então me solta que eu... Depois de alguns meses do lançamento da pausa bem mais feliz de Bons Tempos, no começo de outubro, Vito e o Bife saíram em uma terceira viagem para poderem terminar o que começaram 2 anos atrás. Então, depois de pegar um carro sujão, pouca espera, drogas, proposta de emprego, confusão, último tour da casa, aranhão, exercícios, SPG no projetor, análise dos arredores, dogos, último unboxing de mala do Bife, primeiro unboxing do Vitor, o homem gamer, presente, planejamento, omelete de rico, checagem das demos, reestruturação da tracklist, memórias do rock, gravação pica, vista não tão foda, mudanças, merch, Bob Esponja, gravação do clipe, hype de uma música que ainda não saiu, Vini mandando a boa, casa abandonada, feats incríveis, método foda do Travis Scott, rima muito funny, floresta medonha, retrabalhar as samples, lembrar as músicas bizonhas do Yang Lixo, reflexão, nova lista de músicas, papo de superação na mix, bateria foda do Vini, previsão e merch 2, show de stand-up foda, preparação pra ir embora, ideia da capa, leilão, momento Castlevania, pacto, pensamentos finais sobre a trilogia, pensamentos finais sobre o futuro da carreira das músicas, desarrumação de mala, colocar as coisas de volta no lugar e última despedida. Eles voltaram com o quarto álbum da linha de Validation e Bittersweet, 13 lentes de um final feliz, que tem 12 músicas inteiras dessa vez. Primeiro começamos com Yang Lee finalmente sendo convidado para Sucesso FM, mas mesmo assim recusando esse pedido falso em carruagem. Nunca que tá tudo perfeito, mas eu não me queixo, a vida é uma passagem. Aqui nós já vencemos e nem teve carruagem. Aqui nós já vencemos e nem teve carruagem. Bem legal, me lembrando bastante da Story. Refrão. É claro que filho pródigo e rumo à vitória. Então, ele começa a preparar a nossa despedida em Agradeço. Eu agradeço o seu tempo, mas eu tenho que te deixar. Quem sabe as nossas ondas não se juntem em outro mar. Com até o Luan no meio. Tá na minha memória, nossa história e agora eu agradeço por tudo, mas eu tenho que ir embora. Bem legal, me lembra um pouco Se Eu Voar, só que menos agressivo. Aí ele pensa sobre como é ter chegado até esse ponto da vitória em corrida. Vencer uma corrida e não importa o que eles falem, lesão tá garantida e a vitória foi de baile. Vencer uma corrida e não importa o que eles falem, troféu foi essa vida e a medalha foi detalhe. Vencer uma corrida e não importa o que eles falem, lesão tá garantida e a vitória foi de baile. Vencer uma corrida e não importa o que eles falem, troféu foi essa vida e a medalha foi detalhe. Com de novo o Massaro junto. Eu sou o bem ou o mal num dia casual. 3 horas, atitude é diferencial. Ei, sonho e vontade nunca são igual. A diferença de querer ser original. O apetite da minha mente sempre no ideal. Eu nunca vou me vender, tenho meus ideal. Tipo, da onde eu vim a corrida é desleal. Isso não pode, eu tô bem longe do final. Bem apropriado, vendo que isso parece uma evolução de I Walk. Mudando um pouco a vibe, ele reflete mais uma vez sobre as companhias dele em Joias da Família. Ouro no pescoço de uma companhia. Pode ficar com essa prata que eu não compro brigar. Pois toda essa riqueza é falsa, herança maldita. Sucesso e simpatia são as joias da minha família. Junto do Mike de novo. Ok, ano que vem. Ok, não tem. Ok, não tem. Eu sei, meu mano, eu sei. Um ótimo feat. Só que aí também temos praticamente o fechamento da linha de Dirty Dancing Waiting to Fly e Nunca Paro. Hoje falam que trabalha porque ouviram um som meu e essa parte nunca vai perder a graça. Sabe que eu fui um amigo quando ninguém te atendeu. Graças a Deus que eu não pulei na ponta da faca. Às vezes sinto que algo maior me escolheu. Me belisca que eu só posso tanto
aqui é a música do trailer. Movimento nunca paro, só quem pode isso sou eu. Movimento não aguardo, sei que a vida me escolheu. Movimento nunca paro, só quem pode isso sou eu. Movimento não aguardo, sei que a vida me escolheu. Bem legal, com um incrível feat do Biff. O sucesso tá depois da subida, não tá no meio. Aproveita a caminhada e não foca no recheio. Se tu acelerar demais, não vai aproveitar o passeio. O sonho que corre rápido, mas quem voa é o teio. Extraordinário. Então, ele diminuiu um pouco o passo para lembrar dos bons tempos com as pessoas importantes para ele em memórias. Não deixa tudo ser cinza, senão vão passar em branco. Nunca me esqueço das memórias. Tudo que cê fez por mim foi muito bem notado. Espera por mim quando eu passar pro outro lado, então. Nunca me esqueço das sei que meu futuro é um presente que foi dado, então não desperdiço pensando no meu passado, não. E parece ser uma boa continuação de Máquina do Tempo, mesmo que mais em tema do que musicalidade. Então ele mostra onde ele quer ficar depois disso em Lost in Translation. Com impressionantemente uma participação de um antigo amigo. Uma surpresa bem legal. Então, com uma guitarra que me lembra um pouco um certo alguém, ele relembra a importância de continuar tentando mesmo com as piores adversidades em primavera. Talvez uma das minhas músicas favoritas dele. E aquilo vai fazer mais um álbum. Vamos quebrar essa rotina que ela nunca te dá pau. Eu não quero ser Messias porque não sou o que te salva. Essa trilha que tu anda todo dia só te leva escada abaixo. Vive de mentira, deve estar bem confortável. Prefiro que atirando do que puxar o gatilho. Quero te ver tentando, por isso que eu não desisto. Você não tá sozinho e mesmo que você esteja, você ainda muda isso com a graça da sua presença. Não deixe que a dor vença, eu não quero que você sofra. Melhor uma coisa nova do que gasta sua força. Pra bolar um jeito de sumir desse planeta. Pega e usa o tempo pra mudar a sua cabeça. Mesmo que se perca nesse grande labirinto, pelo menos ganha uma história pra contar. Não deixe que uma perda te tire uma vitória. A vida não é um jogo pra você, só diz que... E depois de se lembrar do nascimento de verdade do Yoon Lee, ele celebra o início dessa jornada em Let Me See The Sun. Mas quando eu lembro da gente, ainda queria estar de volta. Com o Biff lembrando dos tempos de meados de Polaroid também. Agora que eu tô no topo, vejo que valeu a pena o esforço de horas. Polaroid foi a chave de entrada pra outro universo de fama e joias. Mas o que me deixa feliz é que na minha área virei referência. Quando percebo o quanto eu inspiro, vejo que o holofote compensa. E então, o Yoon Lee relembra pra gente qual é o intuito do álbum em Adeus. Então não me deixe sem um bom e velho adeus. Então Mas tentando fazer isso de um jeito que torne esse momento menos triste ao tentar mostrar a importância disso acontecer. Só que aí, ele tenta amenizar essa situação em Deixa Doer. dessa vez eu vou deixar doer. Tudo ficou mudo sem você. E quando eu grito, eu pulo, eu chuto, nenhum som eu sei fazer. E todo caos corre sem pausa na cabeça, tá difícil de esquecer. Dessa vez eu vou deixar doer. Usando um exemplo do seu passado para mostrar como tudo vai ficar bem depois disso. Então, por último, ele agradece por tudo e não me faça falar. Nos meus sonhos a minha família tem vida infinita.
uma boa despedida. Então, isso foi 13 lentes de um final feliz, que é tanto o final do que Validation começou e Bittersweet melhorou, quanto a nossa despedida indeterminada ao Yoon Lee. E bem, eu comecei de verdade a escrever essa parte no dia 23, o mesmo dia em que o Vito mostrou o documentário de 13 lentes em live. E mesmo depois de 3 dias ouvindo esse álbum de vez em quando, tenho que falar que por essa ser uma situação mais diferente, tá meio difícil de eu conseguir colocar os meus pensamentos nesse roteiro, mesmo que no off eu não pare de falar sobre. Então eu acho até que justo comparar esse álbum com os outros 2 da trilogia. E a primeira coisa que eu quero comentar é sobre a estrutura dele, não em questão sobre o som das músicas e tal, mas sim mais sobre a ideia do álbum e esse tipo de coisa. Se vocês viram meu primeiro vídeo sobre o Vito, ou só viram o primeiro documentário da trilogia mesmo, vocês sabem que o Validation teve o intuito de ser o Vito praticamente gritando ao público para perceberem que nem tudo que ele fazia era só o shit traps, tentando validar a tentativa de tentar fazer músicas mais sérias que ele focava desde a troca do nome mais ou menos em Break Up. Só que mesmo esse sendo o intuito do álbum em si, ele foi feito meio que sem um rumo tão marcado, provavelmente até pela incerteza se o álbum daria certo mesmo. Onde mesmo eles tendo essa vontade desde o início, eles até mudaram a vibe geral no meio da viagem. Mas mesmo assim, tracks como Rumo à Vitória, I Walk e We Gold conseguiram passar mais facilmente essa mensagem, junto do próprio Vito falando sobre no primeiro documentário. Enquanto isso, a produção de Bittersweet foi bem mais de boa, provavelmente pois Validation conseguiu dar certo. E isso ajudou no tema do álbum, que acabou ficando mais pra algo como relembrar tanto aspectos felizes quanto tristes da vida. Por isso o nome de Memórias Agridoces. Com isso mesmo que muitas partes do álbum sendo mais o Vito revisitando aspectos do Validation ou até outros álbuns. E então temos o 13 Lentes, que no documentário o Vito confirmou que o álbum foi feito de um jeito bem diferente antes mesmo deles chegarem na casa. Eu não sei se vai dar para entender tão bem, mas em vez de juntar músicas diferentes para fazer um álbum e depois criarem uma ideia de tema de acordo com a vibe parecida presente nas músicas do projeto, eles criaram as músicas depois de já terem certeza do tema, da vibe geral e do intuito desse álbum, que é a despedida da trilogia e talvez do Yoon Lee do jeito que a gente se acostumou com ele. Então até parece que o álbum é muito mais uma unidade em comparação com os outros 2, com as músicas parecendo terem saído de uma mesma base depois desenvolvidas para cada tópico que ele queria fechar, com uma estrutura bem menos próxima a Quarentapes ou Trash Talk e mais algo próximo de Break Up e álbum, por exemplo. E mesmo acreditando no que eu disse no vídeo do Young Lee Show de Bons Tempos, que Bittersweet é o meu favorito só por ser algo mais especial pra mim, eu tenho que admitir que pelo trabalho em volta de 13 lentes, incluindo é claro que a produção e a mixagem, faz ele ser no final o álbum mais bem feito tanto da trilogia quanto talvez de toda a carreira do Vito. Uma coisa interessante que ele comentou mais na reta final do documentário é que para ele, essa última viagem foi a que mais passou rápido, mesmo que a do Validation tenha sido uma semana em vez de 2, e o documentário de 13 lentes ter ficado com 7 horas de duração em vez de as 3 de Validation ou as 6 de Bittersweet. E eu acho que dá para explicar essa sensação do Vito de um jeito bem simples até. A viagem de Validation foi a primeira, e por causa disso eles estavam bem mais despreparados para esse tipo de coisa. Então a ideia do álbum e até a criação das músicas foram feitas durante a própria viagem, e por eles ainda não terem ideia do que iria acontecer com o álbum depois, as transformações de sample eram bem mais simples. Só mais do básico que o Leandro geralmente faz,
junto de um pouco de incrementação de instrumentos do Vini. Na de Bittersweet, eles não só estavam mais de boa, como já tinham mais ideia do que queriam fazer desde o começo. Junto que, já que o lugar não era tão isolado e fechado como o outro, eles conseguiram gravar bem mais cenas do Vito e do Biff passeando por aí, falando sobre tanto o álbum quanto qualquer outra coisa mais de boa, junto de ter mais cenas como as infames. Junto que por terem já uma parte de músicas como Let It Pour e Filho Pródigo feitas antes mesmo da viagem, e o dobro de tempo de concepção do álbum, a produção das músicas foi bem mais leve, com bastante tempo para eles ficarem mais de boa em vez de ficarem sofrendo sem internet ou coisa do tipo. E então a viagem de 13 lentes pareceu ter passado mais rápido, pois eles tanto tinham um norte bem definido desse ser a despedida do álbum, quanto já tinham uma grande parte de músicas que foram feitas antes da viagem. E até o que eles gravaram no documentário mostra facilmente o do porquê ele ter passado mais rápido do que os outros, pois eles fizeram bastante coisa nesses 14 dias. Retrabalharam as músicas que já estavam no meio do caminho. Aparentemente pegaram algumas músicas de dentro das 12 engavetadas para trabalharem mais nesse álbum. Regravaram os vocais com um método 100% funcional do Travis Scott. Conseguiram ainda na viagem uma grande parte dos feats do álbum. Conseguiram a ajuda do Luan com umas beats junto do feat dele. Conseguiram que o Vini e os cantores de fora ajudassem a substituir as samples antes da hora. E ainda gravaram, mesmo que separado em alguns dias, o que se tornou o clipe de Não Me Faça Falar. Se você ir para momentos aleatórios do documentário de Validation até, é muito fácil de você achar uma cena onde eles estão mais calados. Mas enquanto eu estava escrevendo isso daqui, eu passei por vários momentos aleatórios do documentário de 13 lentes, e quase todas as vezes eu passei por um dos dois, principalmente o Biff, mexendo em alguma das músicas. Mas eu não posso esquecer de repetir o que me fez ficar em conflito sobre a diferença de preferir Bittersweet e apreciar mais o trabalho de 13 lentes. As músicas em si. Eu acho o callback de Sucesso FM em A Revoar bem legal, e Carruagem no início até que diferente. Mais impactante que Filho Pródigo, mas eu não sei se é mais forte pra mim do que Rumo à Vitória. Só acho que essa sensação do Vito agradecendo desde o início ajuda. Eu não vou conseguir pegar tudo o que ele fala na música, pois eu não sou um stalker que nem os outros fãs dele, mas eu consigo pelo menos reconhecer essa frase como um agradecimento à ajuda do Luan em bons tempos. Eu comparei e agradeço antes como se eu voar pela dupla que tá na música, mas como o título indica, essa daqui é bem mais de boa como o início da despedida. Corrida parece ser uma evolução ou mistura de tanto Rumo à Vitória, I Walk, Filho Pródigo e The Story, tanto pela mensagem clara quanto o sample mais city pop e o feat do Massaro. Joias da Família parece ser o fechamento de Back Home e For My Family, mas tanto a melodia quanto o jeito muito bom que o Vitor e o Mike cantam dá uma vibe bem diferente, com essas partes ficando na minha cabeça por um tempo. Nunca Paro parece ser na mesma vibe que Old School. Não me surpreende o motivo dela ter sido escolhida para o trailer e ter se tornado uma das favoritas do público. Acho que nem eles vão deixar essa linha passar por um tempo. E aí tem Memórias, que pelas referências e contexto do que aconteceu de verdade, parece ser uma mistura de Máquina do Tempo e For My Family, com o beat bem mais animado, podemos dizer assim, e um refrão que fica na cabeça tanto quanto de Máquina do Tempo mesmo. Lost in Translation é uma das que ficaram repetindo na minha cabeça por causa daquela parte do andando sem rumo por Osaka e tal. De novo, bem impressionante que o Sho aceitou fazer um feat depois de 4 anos. Só não tenho certeza se a minha interpretação tá perfeita, mas não é difícil de acreditar em que o Vito quer ir pro Japão pelo que ele já falou. E aí tem a Primavera, que sinceramente deve ser uma das músicas do Vito que eu mais gosto.
A mensagem dela é uma das melhores que ele já passou. E eu acho que da próxima vez que eu me sentir mais pra baixo, eu vou ir direto pra essa música em vez do Validation. Fico muito feliz de ver que por enquanto a Hiromi é a terceira música mais ouvida do álbum. O Vito e o Biff se lembrando da primeira tentativa de música séria deles em Let Me See The Sun acaba me lembrando um pouco de The Story, só que bem mais numa vibe de agradecimento pelo que aconteceu naquela época. Adeus é a música que, se parecesse em outro álbum, seria a track final, mas imagino que aqui ela é a antepenúltima, tanto para dar mais luz a Não Me Faça Falar, tanto meio que para não deixar o fim da trilogia inteira num tom que, mesmo que não seja triste, poderia acabar sendo entendida como uma música que representasse algo ruim. Meio que contrariando o que o Vito disse. Deixa Doer mostra pra mim dois aspectos desse álbum. Ela não só é a parte final da trilogia, mas ela também meio que fecha uma caixa do Yoon Lee, com ele usando um acontecimento que talvez esteja conectado com Polaroid em vez de só ignorar o passado para talvez mostrar ao público que depois de um tempo vai ficar tudo bem com essa despedida do Yoon Lee. E aí tem a Não Me Faça Falar, que mesmo me deixando um gosto meio estranho por Adeus existir, eu tenho que admitir que realmente é um final bem encaixado para essa trilogia. Uma boa evolução de We Go de Flores de Outro Carnaval, com ele agradecendo a tanto seus amigos quanto família e ao público por terem acompanhado ele nessa grande jornada. E eu não posso esquecer de citar a parte visual do projeto. A capa ficou bem boa. Eu sei que era normal esperar por algo no aspecto mais pintado de Bittersweet Bons Tempos, mas até que ficou algo legal sendo mais simples com o desenvolvimento do design do gato de Validation. Acho até que é bem apropriado o Will, que fez as capas de Tomodachi, Cybertapes e de Super Chicken Jumper, o jogo do Vito, ter sido o artista responsável pela capa final da trilogia. Bem legal. O visualizer também tá legal. Não gostei tanto quanto os clipes dentro da TV de Bittersweet, mas já é melhor que tipo os filmes acinzentados de Bons Tempos. Vito, isso é coisa do teu editor para os vídeos ficarem cinza assim? Mas sei lá, o toque das letras em momentos especiais, tipo o drop do Masaru em corrida ou a chegada do Shosensei em Lost in Translation, são detalhes bem legais. E aí tem o clipe de Não Me Faça Falar, que também é bem legal. Eu não consigo elogiar muito ele, só falar que parece uma evolução do clipe de Sonhar. Então esse foi o final da trilogia de Validation com 13 lentes de um final feliz. E você deve estar se perguntando se esse é o real final do Yoon Lee, do mesmo jeito que Bonda 4 foi o final do MCBV. E bem, eu não acredito totalmente que esse vai ser exatamente o que você está pensando. É claro que eu acredito que as coisas vão mudar, já que eu até coloquei isso no roteiro antes. Mas eu acho que o final da trilogia vai significar mais que o Vito vai diminuir a frequência de projetos em questão de músicas sérias, que nem é o caso atual do canal principal, do que a morte de mais uma faceta. Mesmo que aparentemente ele vai mudar de novo de nome para fazer as músicas. Só que a não ser que ele tenha falado algo de diferente na live de lançamento do álbum ou do documentário, eu só tenho informação que o que vai acabar são as músicas mais pessoais dele com Yoon Lee, já que a partir disso começaria a ficar repetitivo demais. Ou seja, eu ainda acho que de vez em quando ele pode acabar soltando um projeto mais na vibe de ser uma história fictícia como Bons Tempos, ou o que ele fazia antes de Break Up. É claro, sem ser tão fodido. Mas que aquilo que a gente pode se despedir é essa vibe da trilogia mesmo. E aliás, ele não iria lançar um EP de Sombra e tal ano que vem? Sei lá, a última vez que eu ouvi sobre foi levemente na live de Bons Tempos. Mas enfim, já passou a hora de terminar isso daqui. Meio irônico que o vídeo da virada do ano passado para esse era para ser um vídeo focado no Validation original, mas que acabou virando um vídeo focado em Bittersweet. E que um ano depois, o vídeo da virada do ano é sobre 13 lentes, fechando a trilogia. Então, é isso, chegamos no final.
Mais uma vez, eu preciso agradecer ao Vitor. Essas músicas já ajudaram e ainda ajudam muita gente, seja em divertir, apoiar ou até inspirar as pessoas que as ouvem. É muito gratificante que depois desses anos todos acompanhando seja o Gemaplisa ou até o Yun Lee, eu possa ver o trabalho dele sendo apreciado por tanta gente sem ser como uma piada, mas sim como uma mensagem que merece ser ouvida. Eu posso tanto ter cancelado o projeto de jogo que eu estava programando no começo do ano, quanto posso não ter melhorado muito o meu jeito de tocar piano, mas eu tenho que admitir que com a ajuda de projetos como Validation e músicas como Dirty Dancing, essas músicas me ajudaram bastante a tanto continuar com tudo a produção desse canal, especialmente nesse tipo de vídeo de música que eu gosto tanto, quanto continuar fazendo aquilo que eu mais gosto, que é desenhar. Eu até tentei pintar o gato da capa de 3 lentes com as cores do gato de Validation pra thumb desse vídeo. Então, mais uma vez, Vitor, eu espero muito que você consiga passar por um bom ano com menos complicações e que consiga continuar fazendo tanto as músicas quanto os vídeos de uma maneira que você continue fazendo só porque você gosta. Eu aprecio muito o seu trabalho e eu espero que ele continue tão bom desse jeito. E, bem, se você aprecia o trabalho que eu faço aqui, eu ficaria muito feliz se você se inscrevesse, desse um like, compartilhasse e comentasse o que achou do vídeo para eu dar uma olhada depois. Então, tenha um bom ano novo.